Versículo 26. Jesus, fixando neles o olhar, respondeu: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então essa foi a história do jovem. Mas no relato de Mateus, não foi mencionado que ele virou as costas. Para completar a história, vamos ler em outro evangelho, a mesma história. Vamos ler no livro em Lucas 18, 20. Sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. Versículo 21. Replicou-lhe o homem: tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Versículo 22. Quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens e reparte-o pelos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Versículo 23. Mas ouvindo ele isso, encheu-se de tristeza, porque era muito rico. Versículo 24. E Jesus, vendo-o assim, disse: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. Versículo 25. Pois é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Versículo 26. Então os que ouviram isso disseram: quem pode então ser salvo? Versículo 27. Respondeu-lhes: as coisas que são impossíveis aos homens são possíveis a Deus. Então, esse é outro relato. Para descobrir a verdade, nós temos que comparar os evangelhos. E isso é algo que as pessoas raramente fazem. Quando eles ouvem um relato, eles vão se basear, se firmar em um único registro. Mas é algo que são as palavras de Deus que deve ouvir duas ou três testemunhas. Duas ou três testemunhas vai fortalecer a evidência da maneira bíblica. Por isso eu quero ler o outro relato dessa mesma história. Marcos 10, 20. Ele, porém, lhe replicou: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha juventude. Versículo 21. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta. Vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem, segue-me. Versículo 22. Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitos bens. E o que eu estou falando aqui, ele virou as costas porque ele retirou-se triste. Mas nesse relato de Marcos, irmão Yuli, foi descrito claramente que Jesus o amou, ou teve compaixão e amor por ele. Isso fez o Senhor Jesus Cristo falar com ele francamente. No versículo 21 diz: e Jesus, olhando para ele, o amou. Veja, irmão Yuli, a palavra olhando para ele, o Senhor Jesus Cristo não simplesmente falou, mas ele olhou para o jovem, talvez tenha visto ele de dentro para fora, porque ele pode ver o coração das pessoas. É assim que nós vamos analisar coisas que são inéditas da Bíblia. Vamos ler em João 2, 24 e 25. Mas o próprio Jesus não confiava neles, porque os conhecia a todos. Versículo 25. E não necessitava de que alguém lhe desse testemunho do homem, pois bem sabia o que havia no homem. Portanto, quando a Bíblia nos diz, no relato de Marcos, que o Senhor Jesus Cristo, olhando para ele, o amou, ao rico, olhando para ele, o amou. A palavra olhando aí não é só olhar, mas é como olhar com amor, com compaixão, que fez o Senhor Jesus Cristo falar a ele diretamente, francamente, o que ele precisava fazer. Ele disse: uma coisa te falta. Só uma coisa. Uma única coisa. O Senhor Jesus Cristo estava pedindo a esse homem: vai, vende tudo quanto tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. O que lhe faltava? Tesouro no céu, irmão. Exatamente. É como se o Senhor Jesus Cristo tivesse dado uma dica para ele. Sim, sim. Porque ele tinha tudo na vida. Ele era muito rico. Por compaixão e amor por ele, o Senhor Jesus Cristo, olhando para ele, o amou e lhe disse: uma coisa te falta, tesouro no céu. Agora, por que eu digo que isso raramente é usado pelos pastores em nosso tempo? Quando eles leem, a maior parte dos pastores não sabem, Senhor, que os apóstolos e os evangelistas estavam escrevendo coisas que eles ouviram.
E a audição do homem, veja, quando você está me ouvindo, irmão Yuli, quando você tem um interesse em particular em uma coisa, é como se fosse os pontos de inteligência. Quando você está ouvindo algo e você tem interesse naquilo, quando aquele que está falando fala sobre coisas nas quais você tem interesse, você presta atenção, dá atenção àquilo. Mas às vezes tem coisas que passam, porque não te interessam. Então uma coisa que eu quero que os nossos ouvintes saibam é que há pelo menos 2 evangelistas, Marcos e Lucas. Então foram 2 evangelistas que escreveram evangelhos e 2 apóstolos, Mateus e João. Então foram 4. Talvez algo de interesse de Lucas não é o mesmo que interessava a Mateus. E algo que interessava a Pedro, por exemplo, pode não interessar a Lucas. Por isso ele não vai detalhar exatamente, porque algo pode passar. Então nós temos que realmente prestar atenção a essas coisas escritas por quem teve experiência com isso, ouviu isso. A maneira que eles escreveram estes evangelhos, sabe, irmão Yuli? Por exemplo, Mateus ouviu algo, mas não foi ouvido ou simplesmente passou pelos ouvidos de Pedro, por isso Pedro não escreveu. E isso aconteceu entre os apóstolos. Eles iriam escrever coisas que viram e ouviram. Eles não foram presunçosos a ponto de escrever coisas que eles não ouviram, ou que não entenderam, ou que não viram. A razão pela qual eles estão escrevendo é porque eles estão escrevendo como testemunhas de coisas que eles ouviram e viram. Entendeu o meu ponto? Sim, irmão Eli. Por isso, nos evangelhos, você pode encontrar um relato, assim como o que foi escrito por Marcos, né? Que Jesus, olhando para ele, o amou. Isso não foi mencionado por Mateus ou Lucas, mas foi mencionado por Marcos. Você entendeu o ponto, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Você sabia isso? Esse ponto? Eu já sabia dos seus ensinamentos, irmão Eli, que, por exemplo, um dos evangelistas escreveu uma genealogia de Cristo, mas o outro não escreveu. Não me engano, Mateus, né, irmão Eli? Sim. E Lucas. Mateus e Lucas. Porque como um republicano e o outro como médico, eles estavam interessados em genealogia e eles quiseram rastrear a linhagem de cada uma das pessoas porque era algo que interessava no ofício deles. E era algo para eles importante de rastrear a linhagem para ver se realmente Jesus era o Cristo. Agora, um pescador como Pedro não lhe interessava pesquisar a genealogia. Isso é algo que eu ouvi de você, irmão Eli. Então, nós precisamos entender até mesmo a maneira dos apóstolos e evangelistas escreverem esses evangelhos. Então, para ler todo o relato de todos eles, primeiramente porque eles somente estavam escrevendo o que eles ouviram e viram e tocaram. Vamos ler em 1 João, capítulo 1, versículos 1 até 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Versículo 2. Pois a vida foi manifestada, e nós a temos visto, e dela testificamos, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai, e a nós foi manifestada. Versículo 3. Sim, o que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que vós também tenhais comunhão conosco, e a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Versículo 4. Estas coisas vos escrevemos para que o nosso gozo seja completo. Então, o que eles estavam escrevendo, irmão Yuli? Estas coisas vos escrevemos. Qual é a maneira pela qual eles estavam escrevendo? As coisas que ouviram, viram, mas se por acaso Pedro não escreveu o que Mateus não escreveu, talvez é porque ele não ouviu, não escutou, não presenciou. Talvez um piscar de olhos pode fazer diferença, porque até assistindo um filme, se por exemplo você saiu da sala de cinema para ir no banheiro, você já vai perder parte daquele filme, assim como o que aconteceu com os apóstolos. A razão pela qual eu li o Evangelho de Mateus, de Marcos e de Lucas é para pegar o relato completo do jovem rico, porque é a mesma história. É como se você tivesse uma visão 360 graus da situação. Você não está olhando por uma só perspectiva ou ângulo da história, mas você pode ver os detalhes que envolvem a história. Exatamente.
E nós precisamos dessa visão panorâmica para entender completamente do que está sendo falado. Eu só quero compartilhar isso aos nossos ouvintes para que eles se acostumem com o modo que nós estamos compartilhando a Bíblia com eles. Nós não compartilhamos ignorantemente, como outras pessoas fazem. Sim, eu posso testificar que estudando, se esforçando ao máximo, em cada contexto de cada versículo da Bíblia, ele não está simplesmente lendo um versículo e pronto, mas ele está meticulosamente analisando se há circunstâncias que ao redor para pregar a congregação. Por isso essa tem sido a sua maneira, assim, a minha maneira de ser irmão Eli, porque essa é a maneira de Deus. A maneira de Deus é ser exato. Deus é sempre exato. Não há pontos ou cantos da história que você precisa adivinhar, ou chutar, imaginar. Quando se trata dessas coisas da Bíblia, você precisa entender exatamente o que foi descrito. E por isso, irmãos e irmãs, vamos analisar o nosso tópico hoje. Quais são os tesouros no céu? Qual é o tesouro no céu que aquele jovem rico, aquele jovem muito rico, que até mesmo recebeu a compaixão e o amor de nosso Senhor Jesus Cristo para lhe dizer exatamente qual era a única coisa que lhe faltava para ser salvo. Só lhe faltava uma única coisa mais. Vai parecer, irmão, que ele realmente queria ser salvo, por isso o Senhor Jesus Cristo lhe deu uma dica, uma pista. Sim, o Senhor Jesus Cristo lhe falou claramente, francamente, uma coisa só te basta. É isso que talvez até cause dor no coração, de por que esse homem lhe faltava uma única coisa, se comparar a mim mesmo. Se o Senhor Jesus Cristo me disser que me faltam 4 coisas, eu vou me esforçar ao máximo para... Sim, porque aquele jovem fazia tudo quanto estava na lei desde sua juventude. Sim, e o Senhor Jesus Cristo francamente lhe disse, só te falta uma coisa te falta. Porque há pessoas que são muito parecidas com esse jovem rico. Fala dessa forma, uma só, uma coisa. Vamos ver em Apocalipse sobre um homem que pensa ser rico, que ele tinha tudo na vida. Vamos ler em Apocalipse 3,17. Em Apocalipse 3,17. Porquanto dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. E é isso, irmão Yuli. Vamos analisar isso, veja. Aquele jovem estava perguntando o que ele devia fazer, o que mais ele deveria fazer, o que lhe faltava. Ele, por sua própria vontade, perguntou ao Senhor Jesus Cristo. Tem pessoas que nem... Mas aqui é outra pessoa que nem quer perguntar. Eles estão confiantes em si mesmo, dizendo, rico sou, estou enriquecido, de nada tenho falta, mas não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Isso foi encontrado na igreja na Ásia. Agora, o que aconteceu? Vamos continuar o versículo, irmão Yuli. Em Apocalipse, capítulo 3, versículo 18. Aconselho-te de que de mim compres ouro refinado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, a fim de ungires os teus olhos, para que vejas. 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Vê? Isso é uma situação semelhante à daquele jovem. Este membro aqui na igreja, a igreja em qual local? De Laodiceia, né? Isso é algo muito similar àquele jovem que se aproximou do Senhor Jesus Cristo, lhe perguntando o que ele tinha que fazer, o que lhe faltava fazer, aquela coisa que lhe faltava, ele se recusou a fazer. Agora esse homem é também autoconfiante, dizendo, sou enriquecido, nada me falta, mas o Senhor Jesus lhe disse, e não sabes que és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Mas ele se achava rico, mas era pobre. Portanto, a categoria de ser rico não é medido pelos bens materiais, bens terrenos. Você acertou exatamente, na mosca. Não é medido pelas coisas que se tem aqui na terra. Essa é a definição do Senhor Jesus Cristo. Você ainda precisa tesouro no céu. Por isso que é tão importante. Mesmo que você esteja confiante de que é rico, que é enriquecido, nada lhe falta, que você tem tudo na vida. Mas aos olhos de Deus você é pobre.
Irmão Eli, aquele jovem que estava falando com Jesus, ele não era somente rico nas coisas terrenas, mas ele disse que guardou todas as coisas da lei. Sim, isso significa que ele obedecia, sim, que ele obedecia a Deus desde a juventude até aquele momento em que ele encontrou com o Senhor Jesus Cristo. Ele era um bom ser humano porque ele obedecia a Deus desde sua juventude. Sim, sim. Mas faltando aquele tesouro, ele não seria merecedor da salvação. Mas por quê? Porque ele rejeitou o conselho do Salvador. Então não é um mero fato de que ele não vendeu o que ele tinha, mas porque ele não obedeceu à ordem direta de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, do Salvador. Ele seria salvo se você concorda com o Salvador. Nenhum Salvador que não concorda com aquela pessoa vai salvá-la. Por isso, o nosso ponto é encontrar o tesouro no céu, que o Senhor Jesus Cristo estava pedindo para aquele jovem fazer, para obter o tesouro no céu, mas ele recusou. Ele preferiu tesouros na terra do que ter tesouro no céu. Por isso ele retirou-se triste. Agora, uma coisa que eu quero compartilhar com os nossos ouvintes nesse tópico específico, irmão Yuli, é algo que as pessoas não consideram. E na maioria das vezes, os pastores nem consideram pregar. O que são esses tesouros no céu? Se o Senhor Jesus Cristo disse que nós temos que ter este tesouro para segui-lo, é uma necessidade para todos os crentes, né? Essa é a maneira do Salvador. Vamos ler. Como ter tesouro no céu? Em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17, irmão Yuli. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas, para delas gozarmos. Versículo 18. Que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos. Versículo 19. Entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida, ou a vida eterna. Esse versículo 19, entesourando para si mesmos um bom fundamento, significando, irmão Yuli, que entesourar para si mesmos um bom fundamento, mesmo os ricos, se eles não forem entender o que o Senhor Jesus Cristo ensina, eles se tornam pobres. Eles não têm um bom fundamento para o futuro, mesmo sendo ricos, porque este conselho do Senhor é para os ricos. É por isso que ele começou no versículo 17, manda aos ricos deste mundo, não somente aquele jovem ou outro, mas todos os ricos deste mundo, que não sejam altivos. Lamento dizer, mas os ricos são altivos, ainda que não todos, mas a maioria é altiva. Que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança na incerteza das riquezas. Então o Senhor Jesus Cristo chama as riquezas deste mundo de incertas. É algo não confiável, algo fraco. Eles não devem ter esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para delas gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si. Entesourando significando guardando, acumulando, reservando para si mesmos um bom fundamento para o futuro. Existe um futuro em que todas as suas riquezas na terra serão reveladas como algo que não é um bom fundamento para o futuro. Mas no pensamento das pessoas, normalmente é que se você tem riquezas, é um fundamento para o seu futuro, um bom fundamento para o seu futuro. Mas diante de Deus, existem riquezas que não são um bom fundamento para o futuro. Vamos ler Sofonias 1,18. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor, mas pelo fogo do seu ciúme será devorada toda a terra, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Isso que o apóstolo Paulo queria dizer quando disse entesourando para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna, verdadeira. Dizendo que até mesmo os ricos
tem que entesourar tesouros no céu. Então vamos parar aqui no momento. Todos precisam ser ricos no céu, acumular ou entesourar riquezas no céu. Para provar isso, vamos ler Mateus capítulo 6, versículo 20, irmão Yuli. Mateus 6, 20. Mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam, nem roubam. Versículo 21. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então é muito necessário entesourar para nós mesmos tesouros no céu. E é isso que nós vamos resolver agora. Que tesouros são estes nos céus? No céu que nós temos que acumular ou entesourar, significando que entesourar é acumular, é pouco a pouco. Você vai juntando, constantemente aos poucos você vai. Né, irmão Yuli? Antes de eu me tornar ministro, eu era comerciante. Talvez todos saibam isso. Os meus negócios agora vão mostrar que eu comecei há muito tempo, 50 anos atrás. E você é uma das testemunhas que realmente eu estou fazendo negócios. Não para me basear ou me firmar no dinheiro dos membros da igreja. Sim, sou testemunha disso, irmão. Talvez seja o único líder religioso que trabalhe para ganhar dinheiro. Porque líderes religiosos transbordam em dinheiro por causa dos dízimos, por causa do dinheiro que eles sempre estão pedindo, falando para darem, para que não sejam amaldiçoados, dar dízimo para que sejam abençoados. Eu não sou esse tipo de pregador, irmão Yuli. Eu não me firmo no dinheiro dos membros, mas através do que eu trabalho é que eu como, do meu suor. É isso que eu aprendi. Agora, então, eu lucro. E o que eu lucro, eu gasto. Mas se você é uma pessoa sábia, considerando o futuro, parte do que você lucra, irmão Yuli, você vai colocar num porquinho, né? Como uma conta poupança. Bom, é porque no meu tempo não tinha conta poupança, disse o irmão Eli, quando eu ainda era jovem. Os bancos não eram muito populares ainda nas Filipinas. Haviam bancos, mas não era a maneira dos filipinos pôr dinheiro no banco, lá naqueles tempos antigos. Sim, no meu tempo, quando eu tinha aí na adolescência, infância, mas eu guardava. Então você lucra, você gasta e você guarda um pouco. E ao entesourar para si tesouro no céu, o que isso significa? Eu só vou ler alguns versículos, talvez 6, para entendermos. Vamos começar em Mateus 6, 1 até o 6, irmão Yuli. Então, Mateus capítulo 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens, para serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Versículo 2. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita. Versículo 4. Para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Versículo 5. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Outros pastores pregam que tesouros no céu são as suas boas obras. Quando você dá esmola, quando você ora, quando você obedece a Deus, estes são os tesouros no céu, segundo eles. Segundo eles, que eles mal entenderam quase nada. Por isso eu discordo disso. Talvez eles só leram a história do jovem rico e já concluíram que é isso aí. Este é o tesouro no céu. Mas agora, vou provar, porque isso é uma verdade inédita que temos que compartilhar com os nossos ouvintes para que seja uma verdade ouvida em nosso podcast, a verdade inédita, né? Vou ler outra vez. Somente tenham paciência, irmãos e irmãs, em nosso estudo da Bíblia e perdoem nossas pronúncias, a maneira que falamos. Ele falou em português, por favor, tenham paciência. Não, eles estão falando que entendam, tenham compreensão, eles talvez não falarem, não souberem se expressar adequadamente em inglês, não é a aula de inglês ou podcast de inglês
Mas somente estamos tentando falar de coisas que seus pastores que falam até inglês não vos explicaram. Mas agora eu só quero ler os versículos para refutar o pensamento, conceito dos pastores de que entesourar tesouro no céu é fazer boas obras. Não é. Não é simples assim. Vou ler outra vez. Guardai-vos de fazer as vossas boas obras diante dos homens para ser vistos por eles. De outra sorte não tereis recompensa junto de vosso Pai que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Versículo 3. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará. E quando orardes, não sejais como os hipócritas, pois gostam de orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu Pai que está em secreto. E teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Agora vou pular para o versículo 16, irmão Yuli, que diz: Quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como os hipócritas, porque eles desfiguram os seus rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Mas tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que estás jejuando, mas a teu Pai que está em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Versículo 19. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai para vós tesouros no céu. Então agora, irmão Yuli, está muito claro que colocando todas essas coisas a juntar para vós tesouro no céu é fazer coisas boas em secreto. Então você não simplesmente faz boas obras, mas você garante que as faz em segredo, de maneira que só o Pai saiba. E de todas essas coisas que você tem que fazer em secreto, o Senhor Jesus Cristo enumerou 3 delas: dar esmolas, orar e jejuar. Esses 3 devem ser mantidos em segredo. Sim, porque outras coisas devem ser vistas também. Coisas que você está fazendo devem ser vistas também. Mas existem coisas especiais que você deve guardar para os olhos de Deus somente. Sim, como algo que é só para o presidente ver. Isso mostra a sua aliança com Deus. Para mostrar sua aliança com Deus, você está mantendo isso entre você e Ele somente. Que você é um servo confiável de Deus. Quando você se alia a Deus, você está mantendo unicamente entre você e Ele. Então, ao servir a Deus, temos que mostrar coisas boas aos homens. Lembre-se disso. Você não deve esconder todas as boas coisas. Você deve mostrar também aos homens coisas boas, uma boa maneira de viver, na intenção de que eles sejam convencidos da verdade. Vamos ler primeiro. 1 Pedro 3:1 diz: Semelhantemente, vós, mulheres, sede submissas a vossos maridos, para que também, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. Então, as palavras, se você não conseguiu convencê-los ou ganhá-los para Cristo através das palavras, mostre uma boa maneira de viver. Quando a palavra diz ali, pelo procedimento. Procedimento é a maneira de viver ou se comportar. A palavra usada em grego é anastrofe, que significa comportamento, o seu modo de vida. Então, através do seu procedimento, da sua atitude, dos seus bons hábitos, suas boas ações, você pode ganhar o seu marido se ele é um incrédulo. Então, as boas coisas que estamos fazendo não devem ser sempre em segredo, devem ser vistas pelos homens. Vamos ler em 1 Pedro também, capítulo 2, versículo 12. 1 Pedro 2:12, tendo seu comportamento correto entre os gentios. Então veja, a palavra utilizada aqui é comportamento. Existem traduções, como por exemplo no inglês, que diz a sua conversação. Talvez não seja entendido
em JF, a revista e atualizada, diz: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós, outros como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então é necessário uma boa conduta, um bom comportamento. Então você não vai sempre esconder as boas obras, as coisas que você está fazendo. Mesmo que você queira esconder todas elas, você não consegue, porque você está vivendo entre as pessoas, entre os seus colegas, talvez de classe ou de trabalho, ou as pessoas na sua casa, talvez os seus pais, os seus parentes, as pessoas ao seu redor. Se você é um cristão, você não tem como esconder todas as coisas que está fazendo delas, porque você está vivendo com elas, lidando com elas, conversando com elas, você está tendo negócios com elas, você está trabalhando com elas. Por isso que eles devem conhecer e ver a sua boa conduta, o seu bom comportamento, as boas coisas que aprendeu do Senhor Jesus Cristo. É impossível para nós esconder todas essas boas coisas, né, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Vamos ler em Mateus, capítulo 6, ou melhor, capítulo 5, versículo 14. Em Mateus 5:14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Não pode ser escondida. Não pode se esconder uma cidade situada sobre um monte. Então tem coisas que você não pode esconder. Principalmente uma cidade com uma cidade muito iluminada. Quando se diz cidade em nosso tempo, cidade, que ela é bem iluminada. O irmão, ele está cantando uma música que diz algo como: sempre que você está triste, ou você pode ir para o centro, como você pode se perder lá quando todas as luzes são mais claras, tudo é mais iluminado, lá no centro, onde todas as luzes são claras. Então a cidade, principalmente cidades modernas, não podem ser escondidas, como se estivesse sempre iluminado, como Nova York, né? Como Nova York, cidade conhecida como cidade que nunca dorme. Então é algo que não podemos negar, refutar. Ele disse: vós sois a luz do mundo. Ele disse à comunidade dos cristãos: não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. No versículo 15, nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo do alqueire, mas no velador, e assim ilumina a todos os que estão na casa. Versículo 16, assim resplandeça a vossa luz. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Você viu isso, irmão Yuli? Muito claro, né? Para que vejam as vossas boas obras. Então é necessário para nós mostrarmos boas obras às pessoas ao nosso redor. Então você não esconde sempre. Mostre boas obras, para que sejam convencidos ou ganhos para Cristo. É necessário. Nós somos a luz do mundo, uma luz que deve resplandecer entre as pessoas que estão nas trevas. Em Filipenses 2:15 e 16, irmão Yuli. Filipenses 2:15, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus imaculados, no meio de uma geração corrupta e perversa, entre a qual resplandeceis como luminares no mundo. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu tenha motivo de gloriar-me, de que não foi em vão que corri, nem em vão que trabalhei. Retendo a palavra da vida. Vamos mostrar a luz, a vida às pessoas. Mas o nosso tópico é tesouro no céu. Então, irmão, esse tipo de luz que nós mostramos às pessoas, ou vida que nós mostramos às pessoas, o tipo de vida, o modo de vida que nós mostramos às pessoas, não é o que vai nos fazer alcançar tesouro no céu. É isso que nós queremos compartilhar. É proibido dar esmolas e ser visto pelas pessoas. Por quê? Porque tem pessoas que dão esmolas e contribuem e ajudam e fazem boas obras na intenção de serem vistos pelas pessoas como os hipócritas. Por isso que o Senhor Jesus Cristo nos deu esse ensinamento que quando você der esmola, mantenha em segredo. Quando você orar, entre no seu quarto para que tuas boas obras sejam em segredo. Essa boa obra seja em segredo. E o Pai que vem em secreto te recompensará abertamente. E quando jejuares, quando fizer jejum, também faça em segredo. Então ele numerou 3, né? Mas além dos 3,
das 3 coisas que deve fazer em segredo, porque essa é a maneira que você pode acumular tesouro no céu. Em que lógica, irmão Yuli? Quando você guarda pouco do seu dinheiro, você faz em segredo, né? Sim, irmão Eli. Em meu tempo, quando era mais novo, eu guardava moedas, mas não eram quaisquer moedas. Eu fazia uma coleção de moedas de ouro, inclusive. Eu era comerciante, né? E meu cunhado trabalhava no Banco Central das Filipinas. Então, às vezes, acontecia de que trocava e tinha essas moedas de ouro. Mas era algo que não era mostrado ao público. Elas eram escondidas, porque era um tesouro. Às vezes, quando você diz que tem um tesouro, você as mantém em segredo. Você não quer que todas as pessoas vejam, porque elas podem ficar interessadas no que vem e você possa acabar perdendo o seu tesouro. Esse é o instinto dos homens. Tesouros são sempre escondidos. Não somente na terra, mas também no céu? Não. Tesouros são sempre escondidos, não somente na terra, no banco, não somente em cofres. Tesouros são sempre escondidos. Boas obras podem ser tesouro, se são escondidas. Se são feitas sem a intenção de mostrá-las às pessoas. Você entendeu o meu ponto? Sim, irmão Eli. Vamos ler em Efésios 6:8. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Essa é a justiça de Deus, irmão Yuli. Sabendo que cada um, seja escravo, seja livre, receberá do Senhor todo o bem que fizer. Mas de que maneira? Vamos voltar um pouco ao versículo 6. Efésios 6:6 diz: não servindo somente à vista, como para agradar aos homens. Tem aqueles que fazem boas coisas para agradar os homens. Então eles acumulam tesouros na terra, irmão Yuli. Você entendeu isso? Samuel, você disse tesouros na terra? Sim. Então a honra, a glória que eles recebem dos homens são tesouros na terra. Mas tesouros no céu é a glória e a honra que você vai receber do Pai no céu. E como receber isso? Como ponto de recompensa. Você tem que fazer boas obras somente diante de Deus. Então, irmão Eli, essa é uma outra verdade inédita, porque há um tesouro no céu, e há um tesouro espiritual, pois é no céu. Mas a maioria dos pastores, a maioria dos pregadores, eles dizem que nós não devemos acumular tesouros na terra, mas o tesouro ao qual eles estão se referindo é tesouro material, ouro, prata, pedras preciosas. Mas você acabou de dizer, irmão Eli, que existem tesouros na terra que não são material. Não são materiais, são igualmente espirituais, mas são na terra. Sim, então isso é inédito. Sim, uma das coisas inéditas. Pois eles sempre interpretam tesouros na terra, que o Senhor Jesus nos proíbe de entesourar, como riqueza material. Pedra, prata, ouro. Sim, eles dizem não ajuntar riqueza material, mas é para acumular ou ajuntar riqueza espiritual. Sim, porque pela interpretação deles mesmos, esses pastores não vão para o céu, porque eles são os primeiros a acumular os tesouros dos membros. E o pior é que tesouros que são ganhos através do sangue e do suor dos seus membros pobres. E eles colocam em contas bancárias aos milhões, irmão Yuli. Então, o que o Senhor Jesus Cristo está tentando dizer é que, quando ele diz, não ajuntais para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e os ladrões não minam nem roubam. Se você for dizer que esses são tesouros materiais na terra, será que em nosso tempo agora, os ladrões podem minar e roubar do homem mais rico na terra, como Bill Gates ou Bezos? Veja, você não consegue roubar os tesouros deles, pois estão em bancos muito bem escondidos, irmão. Sim, por estar no banco, não tem como ser consumido pela traça ou pela ferrugem, né? Sim, irmão Eli. E nosso Senhor Jesus Cristo, nossa disciplina, ao ler a Bíblia, nós temos que entender que o Senhor Jesus Cristo fala de coisas espirituais. Se ele fala de um tesouro espiritual no céu, ele também está falando de um tesouro espiritual na terra. E estes são a honra, o prestígio que você recebe na terra aos olhos dos homens, mas você perde o tesouro no céu aos olhos de Deus. Por isso, quando você dá esmolas, não mostre. Não deixe que a mão esquerda saiba o que a mão direita faz. Agora, é tesouro
tesouro literal. Quando você ora, você deve entrar no seu quarto e fechar a porta, fazendo em segredo. E quando jejuar, não mostre o seu rosto como entristecido ou abatido. Ao invés disso, unja a sua cabeça, lave o rosto, tome um banho, talvez, para que as pessoas não saibam que você está jejuando. E o seu Pai que vê em secreto te recompensará abertamente, amplamente. E no 19, não ajunteis para vós tesouros na terra. Então o versículo seguinte nos mostra o significado. Que significado é esse? Que tesouros na terra são honra, prestígio, reconhecimento, glória, fama que você ganha das pessoas ao fazer boas obras. Mas acumular tesouros no céu é fazer boas obras sem a intenção de ser louvado pelos homens ou ser glorificado por eles, mas somente para ser visto por Deus. Esses são os tesouros no céu, que o jovem, desde a sua juventude, não fez, não conseguiu fazer. Sim, pelo mais longo tempo, irmão, nós não, quando lemos para não juntar tesouros na terra, ou fixar nossa visão, nossos olhos nas riquezas terrenas, mas no tesouro do céu. Sim, porque essa normalmente é a interpretação dos pastores, o que na verdade testifica contra eles mesmos, porque eles são aqueles que estão acumulando tesouros na terra, se essa fosse a interpretação. Os membros que eles ensinaram a não entesourar tesouros na terra, mas dar a sua contribuição, o seu dinheiro aos pastores através de dízimo, votos, campanhas, primícias, etc. Qualquer que eles chamem, os membros estão dando sua riqueza material aos pastores. E os pastores estão acumulando tesouros na terra. Se essa fosse a interpretação, mas não é este o verdadeiro significado do que o Senhor Jesus Cristo disse. Quando ele disse, não entesoureis tesouros, para vós tesouros na terra. Imediatamente vem depois dos versículos que diz, quando jejuar, faça em segredo, porque o Pai que vem em secreto te recompensará. Recompensará, ele te dará tesouro, não é? Sim, irmão, é como se fossem como pontos que você mereceu, né? Então, teu Pai que vem em secreto te recompensará abertamente, generosamente. Como você espera recompensa, ou pontos, ou tesouros lá registrados no céu, irmão Yuli? Como é isso, irmão Yuli? Quando você não mostra, ou você não faz boa obra com a intenção, como os hipócritas, de mostrá-las às pessoas, porque ao mostrar às pessoas, você vai acumular tesouros na terra. Você entendeu esse ponto, irmão Yuli? Sim, graças a Deus, irmão Eli, eu entendi. Mas eu tenho uma pergunta. Então agora sabemos que há tesouro espiritual na terra, que é fazer boas coisas com a intenção de ser louvado pelos homens, como os hipócritas fazem. Então, toda vez que você o faz, toda vez que você faz boas obras com a intenção de ser louvado pelo seu semelhante, você está acumulando tesouros na terra, que ladrões podem roubar e minar, e traça pode destruir. Então, essa é a minha pergunta, irmão Eli. Então, este ladrão e essa traça e essa ferrugem também são espirituais? O que é a traça? É algo que destrói o tesouro, certo? Então, qual é o simbolismo da traça? Irmão Eli, veja, você fez boas coisas aos olhos às vistas das pessoas, mas você não consegue agradar todas as pessoas. Assim como Jesus Cristo. Ele agradou a todos? Não, irmão Eli. Então havia traça em volta, dizendo mentiras, tentando destruir as boas coisas que ele fez, dizendo que ele é demônio, que ele é mentiroso, que é impostor, que ele estava fazendo as coisas pelo poder de Beelzebu, o príncipe dos demônios, ou Satanás. Por exemplo, eu fiz algo bom e ferrugem ou traça está ao redor. O que é essa ferrugem? Pessoas dizendo que o que eu fiz é errado. É muito fácil para eles destruir a boa coisa que você fez aos olhos dos homens. Mas as boas coisas que você fez aos olhos de Deus, ninguém sabe, ninguém consegue destruir ou roubar. Você entende, irmão Yuli? Sim, irmão Eli. Quando você faz boas coisas com a intenção de mostrar ao mundo que você está fazendo essa boa obra, as pessoas ao seu redor, que talvez sejam invejosas do que você está fazendo, eles vão servir, vão atuar, agir como a traça e a ferrugem, porque eles vão querer destruir sua reputação. Então, qualquer que seja o tesouro terreno que você tenha acumulado, falando o sentido espiritual, pode ser facilmente destruído pelas pessoas ao seu redor, que representam essa traça e ferrugem.
Mas e quanto ao ladrão, irmão Eli? Ladrão? Satanás é um ladrão. Ele pode te roubar a salvação. Sabe como? Como, irmão Eli? Vamos ler em Colossenses 2,18. Colossenses 2,18. Que ninguém tire de vocês, ou roube de vocês, sua recompensa com auto-humilhação na adoração de anjos, se intrometendo em coisas que não viu, se vangloriando inutilmente pelo seu entendimento carnal. Seu entendimento carnal, concentrado nas coisas materiais, querendo mostrar que você está adorando anjos, você é tão religioso que até adora os anjos, como os católicos. Irmãos católicos, não fiquem bravos comigo, mas vocês são ensinados pelos seus padres a adorar anjos. E essa ideia de adoração a anjos, mostrando uma auto-humilhação, que é visto pelas pessoas ao seu redor, que você é um devoto, você pode assim perder sua recompensa, uma promessa que Deus nos fez, ao deixar que Satanás roube ou tire de você a sua recompensa, do seu tesouro no céu. Por quê? Porque Satanás é o ladrão número 1. Ele roubou de Adão o seu direito de reinar e governar o mundo. Ele tirou, roubou. E de forma bem rude disse ao Senhor Jesus Cristo: se tu prostrado me adorares, ele disse ao Senhor Jesus Cristo no topo do monte, ele disse: te darei todas essas coisas, porque me foram dadas. Ele disse, é um mentiroso, ele não foi dado a ele roubou de Adão. Essa posição como o gerente, o supervisor, por assim dizer, ao dizer, vai, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, e o domínio esteja em suas mãos. Mas daí veio o ladrão, e ele roubou de Adão esse direito de poder dominar e sujeitar a terra, como o que era para Adão, cabia a Adão, ele roubou de Adão. Então, quero dizer que Satanás é quem originou falsa adoração, porque a verdadeira adoração deve ser somente a Deus e a ninguém mais. Mas agora Satanás está ensinando as pessoas para adorar anjos e para mostrarem que são pessoas devotas, santas, que eles estão adorando até a anjos. E agora o apóstolo Paulo está dizendo aos cristãos do primeiro século, dizendo que ninguém tire de vocês sua recompensa com auto-humilhação na adoração de anjos. Adorar outros deuses outros além de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, você pode ser roubado por Satanás, usando pessoas, usando instrumentos para te roubar o seu direito da vida eterna, ou a sua recompensa no céu. Por isso que a honra terrena, os tesouros terrenos, podem ser roubados, podem ser consumidos pela traça e pela ferrugem. Podem ser pessoas ao seu redor ou espíritos em sua volta que vão destruir as boas coisas que você fez. Os bons tesouros na terra que você mostrou às pessoas podem ser destruídos pelas pessoas que viram. Enquanto o tesouro no céu, as boas coisas que você fez aos olhos unicamente de Deus, que somente Deus vê, em segredo, Ele vai te recompensar. Então agora você tem uma ideia do que um tesouro na terra é e o tesouro no céu. Quais são os tesouros no céu? O que eu quero dizer, irmão Yuli, é que geralmente, ou naturalmente, entre os pastores, quando você diz tesouros na terra, para eles vai significar dinheiro, riquezas, diamantes, ouro, prata, proibindo seus membros de acumulá-los, ajuntá-los, porque a intenção deles não é que os membros ajuntem, mas que eles ajuntem, o que vai testificar da falta de entendimento deles na Bíblia. E eles estão até usando isso, irmão L, para assustar os membros e dizer a eles, não acumulem riquezas na terra, mas no céu. Então, aí é que está o perigo. Então, para você não acumular, dê à igreja, contribua ao ministério, dê para o pastor. Essa é a conclusão. Esse é o significado ilógico, né? É engraçado mesmo. Às vezes, irmão, só rimos, porque é algo muito estúpido. Não juntar tesouros na terra, então, para ele sempre vai significar dinheiro, riquezas, mas não se aplica. E por quê? Acumular tesouros aqui na terra, como obesos aqui na terra. O que vai ser necessário para roubá-lo?
talvez um exército, irmão. Então não pode simplesmente ser tomado por ladrões. Mesmo o mais moderno dos ladrões não consegue entrar na conta bancária de Jeff Bezos e da família Rothschild. Por isso, quando você lê a Bíblia numa visão de 90 graus, você precisa ver todos os ângulos para ver toda a verdade. O que, na maioria das vezes, não é visto, não é ouvido pelos pregadores. Por isso você precisa daquele ponto, daquela visão 360 graus, panorâmica. Eu vi um aparato que, é por isso que uma das minhas sobrinhas, ela estava tentando ver naquele aparelho de realidade virtual. Ela estava estranha, porque parecia, você tá tonta? Porque ela queria ver 360 graus para entender todo o enquadramento. E essa deve ser realmente o ponto de vista ou a perspectiva de um verdadeiro pregador de Deus. Tem que ver todos os cantos e ângulos da palavra de Deus. Como o que nós entendemos hoje sobre tesouros no céu são as boas coisas feitas para acumular pontos ou recompensas no céu. Coisas boas feitas sem a intenção de mostrá-las aos homens, mas somente a Deus. Mesmo que os homens vejam, mas ainda vai ser contado como tesouro no céu, contado dessa forma, porque a sua intenção não é realmente que a pessoa veja, ou para ser glorificado. Porque tem coisas que você faz que as pessoas veem mesmo, coisas que as pessoas devem ver, como uma cidade sobre um monte ou bem iluminada, porque devemos servir como luz aos outros, para contar a elas, proclamar a elas quão bom é o nosso Deus. Principalmente quando você é quem recebe as esmolas, você é protegido pela proteção do Senhor, sabe por quê? Pergunte por quê. Por que, irmão Eli? Por exemplo, se eu te dei esmola, dei você 1.000 pesos, digamos, e eu não quero tocar trombeta para que todas as pessoas saibam, é só entre eu e meu Deus e você, porque você vai saber, né? Você está recebendo aquela ajuda. Isso você não pode negar. Agora, você que recebeu a minha ajuda, a minha esmola, talvez doação, esmola, né? Eu te dei, mas eu não deixei nenhuma outra pessoa ficar sabendo, é só entre eu e meu Deus. Então, esse é um ponto de recompensa que eu posso acumular através dos anos. Então, eu estou ajuntando tesouros no céu, porque só Deus sabe, e Ele é a única pessoa que pode me recompensar, a recompensa devida, e até além do que eu espero. Então, vou acumulando tesouros no céu. Eu não os gastei na terra, porque eu não quero que ninguém saiba. Isso é uma proteção para você. Me pergunte por quê. Por que é uma proteção? Porque por exemplo, eu ajudei você e você conseguiu concluir os seus estudos. Você se tornou bem-sucedido e eu não contei às pessoas que fiz. Você não ficou ofendido e eu não tenho intenção nenhuma de que você me pague ou que você devolva, porque este é o caráter de Deus. Ele faz boas coisas para nós sem esperar retorno, o pagamento. Essa não é a maneira de Deus. É por isso que ele disse aos cristãos no primeiro século, façam boas coisas. Ele disse em Lucas 6,35, vamos ler este versículo. Lucas 6,35 diz, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga. Será grande o vosso galardão. Sim, exatamente, irmão Yuli. Fazer o bem, emprestar sem esperar nenhuma paga. Como Deus que está fazendo bem à humanidade, sem esperar nada em retorno de nós. Não está nos obrigando a retribuir. É isso que ele está ensinando, por isso que está ensinando aos cristãos do primeiro século, amai, porém, os vossos inimigos, fazei o bem, emprestai, sem esperar nenhuma paga, e será grande o vosso galardão. E esse galardão é no céu. E quando o Senhor Jesus Cristo vier, Ele vai nos dar o certificado do depósito. Vamos ler em Apocalipse 22:12. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa. Tá vendo, irmão Yuli? A minha recompensa está comigo. Este é o certificado, é a nota, né? Continue o versículo agora. Eis que cedo venho, e está comigo a minha recompensa, para retribuir a cada um segundo a sua obra. Amém. A recompensa é guardada no céu, e Ele trará, quando vier, o certificado, a certidão de que você tem esse tesouro no céu. Veja, eu ouvi um pastor nas Filipinas, irmão Yuli, que disse que ele tem depósitos de ouro no céu, que são bilhões. É engraçado, né?
como dizem em português. Como ele falou em português. É engraçado. Se podemos praticamente rir, né, da ignorância deles. É melhor rir do que falar palavrão contra eles, né, do que xingar. Às vezes é melhor rir por causa das coisas engraçadas que esses pastores estão falando para os seus membros. Sim. Bom, eu acho que com isso nós resolvemos o mistério do tesouro no céu, que o nosso Senhor Jesus Cristo está tentando contar ao jovem rico, ou a todos nós, que nós precisamos, que nós não devemos ajuntar tesouros na terra, ou equivalente a não fazer boas coisas só para se mostrar para o seu semelhante, para ser louvado por eles. Estes são tesouros terrenos que o Senhor Jesus Cristo não quer que tenhamos. Ao invés disso, Ele quer que tenhamos o tesouro no céu, que são dar esmolas, jejuar e orar, fazer o bem em segredo. Todos eles você deve fazer em segredo. E por quê? Porque você está os acumulando como tesouros. Veja, tesouros não são geralmente mostrados, são escondidos. Seu Pai nos céus, que vem em secreto, te recompensará. E eu acho que isso está muito claro, irmão Eli. Já acabou o nosso tempo. Talvez possamos ler alguns dos nossos comentários. Sim, para ver se entenderam o que queremos compartilhar com eles e se tem algumas dúvidas, estamos abertos para que essas perguntas ou dúvidas sejam esclarecidas, irmão Yuli. Sim, vamos ler alguns dos comentários em nosso bate-papo. É de Zaira Neila Lico. Meu coração está cheio. Outra oportunidade de ouvir outro episódio sensato do irmão Eli. Temos que procurar os outros lados e ver como realmente deve ser. Também aprendi que não podemos culpar os apóstolos por não escrever aquilo que eles não ouviram de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, assim como que está escrito nas Sagradas Escrituras, de que não estão escrevendo por si só, mas o que eles ouviram, viram e que o Senhor Jesus Cristo os ensinou. Que Deus continue a nos guiar e também aos nossos ouvintes. Um outro comentário. A verdadeira riqueza não mede pelo que você tem nessa terra. Precisamos da verdadeira riqueza para sermos chamados ricos. Talvez seja isso que ele quer dizer. De Jaime Obenha Jr., tesouros no céu. Devemos gastar mais tempo atrás de tesouros no céu em vez de tesouros na terra. E o irmão ele está nos ensinando como caçarmos esses tesouros, acharmos esses tesouros no céu. Isso foi muito esclarecedor. Como sempre, a Deus seja a glória. Outro disse, não vamos entesourar para nós tesouros na terra, mas tesouros espirituais. Os tesouros neste mundo são corruptíveis, enquanto os tesouros nos céus são eternos. Herman disse, é importante distinguirmos o tesouro que guardamos, ajuntamos, principalmente aquilo que o Senhor entesoura ou guarda. Outro disse, mesmo que seja pobre aqui na terra, mas é rico em espírito, depois na vida eterna, ou na pós-vida, você também será rico lá, acumulando vários tesouros no céu preparados por Deus para você. De Faith Corpus disse, ao servir a Deus, temos que mostrar boas obras aos homens. Temos que fazer o bem, boas obras às pessoas com a intenção de convencê-las a fazer o bem também, obedecendo ao Deus que conhece a verdade. De Francis Kelly M., que a sua luz brilhe. Portanto, realmente é necessário para nós mostrarmos nossas boas obras às pessoas, com a intenção de que elas também louvem ao nosso Deus. De Mike Sami, outra sabedoria aprendida na Bíblia, a Deus seja a glória, por essa oportunidade que aprendemos que dar esmolas deve sempre ser feito em segredo, para que ajuntemos tesouro no céu. Judy Ann Sanches disse, há tesouros na terra que não são coisas materiais. Outra verdade inédita sobre tesouros espirituais no céu. Essa é dessa irmã. O 10º mercado, que tópico interessante, é realmente uma verdade inédita. Agora entendemos que você pode entesourar tesouros no céu ao fazer boas obras sem a intenção de ser louvado pelos homens. Isso é realmente inédito. Truth Class disse, sim, estamos acumulando tesouros na terra se fizermos boas obras com a intenção de sermos louvados pelos homens. Isso é algo que você não pode ouvir dos outros pastores atuais.
E acho que os nossos ouvintes, irmão Eli, aprenderam algo novo, mais uma vez esta noite, com o que acabamos de ler. Pelos comentários que acabamos de ler. Irmão Yuli, também estou lendo outros comentários. Enquanto você estava lendo alguns, eu estava lendo em silêncio outros aqui. Então, acho que entenderam o que estávamos tentando compartilhar com eles. E por isso, graças a Deus. Nós chegamos ao número 1 no Spreaker, por episódio ao vivo, transmitido esta noite. Somos número 1 e somos o Trending Topic número 2 no Twitter nas Filipinas. Por isso, graças a Deus por todo o apoio de vocês, irmãos e irmãs que estão ouvindo neste momento. Esperamos que vocês tenham aproveitado e que tenham aprendido algo inédito mais uma vez esta noite. Irmão Eli, para as suas considerações finais esta noite, por favor. Eu espero, irmão Yuli, estou ansioso para compartilhar com eles mais verdades inéditas da Bíblia. A verdade inédita agora é que a maneira de nós apresentarmos a eles a verdade ao analisar cada canto, observando cada canto, assim como ler todos os relatos dos evangelistas, apóstolos. Imagine considerar isso que o Senhor Jesus Cristo não simplesmente falou aquilo ao jovem rico, mas ele disse com compaixão e amor, e o amou como Marcos relatou. Por isso que, obtendo todos os ângulos, vai te fazer aprender mais. Você pode ensinar mais da verdade que o Senhor intencionou para que aprendêssemos. Que vocês possam ser pacientes, irmãos e irmãs, e que vocês também sejam compreensivos se nossa dicção, pronúncia, algo assim do idioma inglês, por exemplo, porque mesmo que possamos transmitir em filipino, irmão Yuli, ou em outro dialeto filipino, como Kapampangan, ou em português mesmo, ou espanhol, nós preferimos usar o inglês neste podcast, porque é considerado a língua internacional em nosso tempo. Por isso, estamos nos esforçando para falar em inglês, e nos perdoem se nós pronunciamos algo errado ou a gramática errada, irmãos e irmãs. Mas que Deus abençoe a todos. E com isso, eu quero convidá-los, irmãos e irmãs, se vocês gostaram este episódio da Verdade Inédita da Bíblia, vocês podem checar nossos episódios anteriores em nossos arquivos e com a ajuda de Deus, vocês também vão gostar deles, assim como gostaram deste episódio de hoje. Se vocês querem ouvir mais sobre o irmão Eli, vocês podem entrar em nosso website dos membros da Igreja de Deus Internacional, www.mcgi.org, e lá vocês podem encontrar tudo sobre nossa congregação, sobre a igreja, e poderá ver toda a pregação, toda a programação de pregação do irmão Eli e do irmão Daniel no mundo todo. Então, por favor, entrem lá e chequem. E vejam, esperamos que na próxima semana vocês estejam conosco. Nós já estamos em nosso 7º episódio e já temos 800 mil downloads. Primeiramente, graças a Deus. E também queremos agradecê-los, irmãos e irmãs, por continuamente apoiar este programa. E esperamos que vocês continuem a nos ajudar a alcançar até 1 milhão de downloads. E, irmão Eli, se nós chegarmos a 1 milhão de downloads, podemos falar sobre o tópico sobre o período de 1000 anos? Sim, sobre o período de 1000 anos é um dos tópicos na Bíblia que mal é falado a respeito pelos pregadores. Desde 100 anos para cá, mal é falado pelos pastores. E se isso for assim, nós poderemos falar sobre este período de 1000 anos aqui na Terra, né? Reino de 1000 anos aqui na Terra, não no céu. Porque tem grupos religiosos que dizem que o reino de 1000 anos não será nesta Terra. Mas eu tenho que discordar. Então, irmãos e irmãs, e se irmão Yuli, se você deixar, quero também convidá-los ao meu blog, a acessarem o meu blog, www.mrcontroversyextraordinary.com. controversyextraordinary.com. Vocês também podem encontrar essas informações em nosso site, da mcgi.org, todos os blogs, programas de televisão, programas na internet, no satélite, tudo está lá em nosso website. Então, se vocês querem saber mais a respeito do irmão Eli e do irmão Daniel, por favor, visitem nosso website, www.mcgi.org. E, mais uma vez, queremos convidá-los para nosso próximo episódio. Eu sou Yuli Villamin. Uma boa noite, Deus abençoe. Eu te amo, John, disse irmão Yuli, irmão Eli. Feliz aniversário. Deus abençoe.